Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meus aprendizes queridos, eu sou a Lita, aqui da Tia Auxilio Apoio Administrativo e mais uma vez aqui passando para deixar uma dica aí, né? Que quem sabe é isso que vocês estão precisando ouvir, né? E possa estar auxiliando aí vocês nessa sua caminhada. Hoje eu vou falar de um assunto que, assim, por experiência própria, né? Tudo que eu tô falando aqui, pessoal, no canal são minhas experiências, assim, né? Também como vocês, né? Onde iniciei também como aprendiz. Então, já passei por muitas fases aí, né? Que eu posso estar compartilhando isso com vocês, né? E podendo falar as palavras certas, né? E por que não, né? Ouvir isso de uma pessoa que também já passou pelos mesmos caminhos aí, de que vocês estão iniciando agora. Hoje eu vou falar uma coisa muito legal, que é sempre devo falar a verdade, tá? O que quer dizer isso, então? Tipo, você mentiu? Não, não quer dizer mentiu. Eu muitas vezes omiti. No caso, assim, eu não falava o que eu estava sentindo ali daquele momento, né? Por um desconforto que eu estava sentindo no trabalho, ou muitas vezes não falava que eu estava com dificuldade numa atividade ali, que eu ficava ali tão preocupada que eu tinha que entregar, então não falava, né? Ficava ali numa situação, passava do horário de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa falou, ah, tudo bem, já tá pronto. Eu falava que tava, mas não tava. E depois ficava ali pensando, não saía pro almoço para poder recuperar aquele momento, porque eu tinha muito medo da avaliação, né? Então, o que que a pessoa tava, como ela iria me avaliar, né? Que ela ia me mandar embora. Então eu emitia muitas dificuldades que eu sentia, né? E aquilo acabava ocasionando muito sofrimento internamente para mim, porque eu ficava ali trabalhando, né? Saía, chorava muito, porque eu não tinha feito um trabalho bom, né? Ou então eu não estava gostando ali, ou então às vezes até tinha algum problema pessoal e eu ficava quieta, né? Então acabava assim, não falando a verdade, né? E isso é muito ruim, porque a duras penas, né? Você começa a sofrer, né? Então você fica sofrendo o tempo todo, porque você não tá conseguindo entender. Né, ali o processo do seu trabalho, você precisa entregar e você fica com receio de falar. E o pior de tudo, você fica com esse receio, você não entende, você faz, né? Porque você precisa do seu trabalho, ou que nem eu falei, você fica ali com medo da avaliação. Só que quando você é confrontado, né? Ou então alguém te questiona sobre aquela atividade, você não sabe responder a ela. Então fica assim, um ato mecânico, e isso é pior. Eu aprendi que falar a verdade é sempre melhor. Então, quando você está com dificuldade na sua execução, ou então você não está entendendo, né, que você está fazendo aquela atividade, para que serve isso? Isso é uma coisa assim que você precisa saber. Por que eu estou fazendo? Não só fazer por fazer. Então, tô fazendo porque me pediram para fazer, mas que finalidade tem isso? Qual a importância que tem isso? Né? Isso é muito importante você saber, você identificar, porque quanto mais você souber, né, do que se trata, mais cuidado você vai ter. E às vezes é essa pergunta que tem que ser feita para poder, né, a ficha cair na nossa cabeça. É impressionante quando você sabe a finalidade, você começa a entender o processo. Antes só do processo pelo processo, você não consegue visualizar ele na sua cabeça. Então ele acaba ficando um processo difícil, né? Uma atividade penosa.
Agora, quando você identifica por que eu faço isso, que efeito que ele vai dar? Às vezes você está fazendo uma etapa que o seu colega vai dar acabativa. Só que se você não fizer certo, ele não vai conseguir, né? E aí é onde ele vai precisar ali da sua... Por que você fez dessa maneira? Você vai falar, não sei. Pessoal, isso não dá certo, tá? Isso não dá certo, porque todo esse medo aí que você tá sentindo de ser avaliado de uma maneira ruim, como se você, né? Porque a gente se sente burro. Meu Deus, eu não tô conseguindo fazer, então é porque eu sou burro. E a gente tem o péssimo hábito de ficar se comparando com o colega que tá detonando, né? E não é assim, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Porque quando você for confrontado, se você falar, eu fiz por fazer, aí sim você vai estar tendo uma avaliação negativa. Quando você se expor e falar, eu não consegui entender ainda por que eu estou fazendo isso, por que tem que ser dessa maneira. Enquanto você não se expuser, fazer isso, falar claro e falar a verdade que você não está conseguindo, né? Porque você ainda não entendeu o processo, você não vai ter uma avaliação negativa, porque você está expondo, né? Você está falando, você está sendo verdadeiro. Quando você não fala nada, você fica robô, né? Fica fazendo uma ação robotizada. E isso que é ruim. Porque aí quando eu pergunto para você, ou né, a pessoa ali, o seu responsável, o seu coordenador pergunta para você, por que você fez isso? Você simplesmente falar, não sei, você pode ter certeza que aí sim você tá tendo um ponto negativo, porque você, nossa, nem procurou saber por que você tá fazendo dessa maneira, tá? Então, a minha dica de hoje é essa. Fale sempre a verdade, tá? Não omita nada, porque isso só te causa muito atraso, porque você poderia estar progredindo e por esse ponto negativo as pessoas vão até adiar, né, um momento que você poderia estar sendo promovido, porque elas vão sempre falar que você não fala a verdade, né? Porque você não que ela tá te chamando de mentiroso, você não tá mentindo, tá? Você só tá omitindo, você não fala exatamente o que tá acontecendo. E hoje o que nós mais precisamos são pessoas que falem exatamente o que tá acontecendo, só que tem que falar na hora, tá? Também não adianta falar depois, né? Que já aconteceu. Não. Falar na hora, porque você não tem a ideia de quanto você ajuda outras pessoas com as suas dificuldades, quando você expõe a sua dificuldade. E às vezes é só uma palavrinha, né? Um pontinho ali que falta para você detonar. E quando você expõe isso, às vezes é tão mágico isso que você consegue até ver uma forma mais fácil de fazer do que do jeito que você está fazendo, tá? Então, assim, ó, a sua dificuldade pode ser um facilitador, tá? Aprenda isso, tá bom? Não sofra, tá? Não fique com um sentimento que você vai ser mandado embora, que você vai estar sendo burro, que você é burro, você não é, tá? Você é um ser humano e o ser humano, pessoas têm dificuldade sim, tá? Às vezes a gente não fala, mas todo mundo tem as suas dificuldades sim. Acredite nisso, tá? Como eu sempre falo, vocês são muito maiores do que vocês imaginam. Hoje vocês só são uma sementinha, mas amanhã vocês vão ser uma grande árvore. Acredite, tá? Acredite sempre. Nós somos muito maiores do que nós imaginamos. Pessoal, espero ter auxiliado vocês, contribuído aí para mais um dia, né? Para essa missão aí que vocês têm do início de carreira. Tchau, se inscreva no canal, compartilhe e mande suas dúvidas aqui. Comenta aqui que vai ser muito engrandecedor todas as suas palavras. Tchau, tchau. Até amanhã.